Dentro do Ringue está começando agora e eu vou levar vocês para uma rápida viagem e conhecerem um pouquinho da capoeira, arte marcial brasileira, chegou ao Brasil junto com os escravos, foi transformada ou encoberta como dança na época para que os senhores do engenho não soubessem a real eficiência da capoeira como luta. E para falar da capoeira, está aqui com a gente o mestre Hulk, que foi o campeão do primeiro Brasil Open de Vale Tudo na fase brasileira, quando ele derrotou o lutador de jiu-jitsu Amaury Bittetti e depois passou para a fase internacional. Para falar sobre tudo isso, está aqui com a gente o mestre Hulk. Não sai daí não, fica comigo, Por Dentro do Ringue está começando agora. Por Dentro do Ringue hoje, uma grande figura da capoeira e das lutas no Brasil. Mestre Hulk, que ganhou a fase nacional do Brasil Open de Vale Tudo. O mestre Hulk venceu o lutador de jiu-jitsu Amaury Bittetti. E depois, na fase internacional, teve a infelicidade de perder para um lutador canadense. Então está aqui com a gente hoje o mestre Hulk e o seu empresário Chagas, que estão chamando o Chagas de o Don King brasileiro dos Vale Tudo. Então eles vão contar para nós tudo o que aconteceu por trás dos bastidores do Brasil Open na fase nacional e internacional. Hulk, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Um prazer todo meu. Conta pra gente primeiro qual o nome do mestre Hulk. Meu nome é Sidney Gonçalves Freitas, tá? Eu comecei capoeira com 12 anos. Começou a treinar capoeira com 12 Comecei anos? Capoeira com 12 anos. Quantos anos tem de idade o mestre Estou com Hulk? 33 anos atualmente. Casado? Casado, 2 filhas. E fora arte marcial, o que o mestre Hulk faz? Eu sou funcionário da Guarda Municipal e desenvolvo a minha luta lá dentro também, por ser instrutor de capoeira e instrutor de defesa pessoal dentro da Guarda. Então você treina capoeira especificamente há quantos anos? Há 21 para 22 anos. Então conta pra gente qual a importância da capoeira na sua vida. Praticamente, a capoeira hoje em dia ela está inserida na minha vida. Eu não consigo lembrar de momento nenhum da minha vida que não tivesse a capoeira. Porque quando eu me casei, teve capoeira na porta da igreja, teve capoeira no baile. Quando minhas filhas foram batizadas, teve capoeira também em comemoração à chegada delas também na capoeira. Por que o mestre Hulk começou a treinar capoeira e por que veio esse apelido, mestre Hulk? Essa é uma história antiga. Normalmente o capoeirista, todos eles têm um apelido. E eu consegui furar um bom tempo esse lance de apelido. O meu nome, até cordel de contramestre, era o contramestre Sidney, que é o meu nome. E esse apelido só veio depois de contramestre. Uma vez, numa situação em Santa Cruz, lá em Urucânia, eu jogando um jogo mais duro com um grupo de pessoas, terminei esse jogo mais duro, vamos dizer assim, de uma certa forma, vitorioso, e as pessoas começaram a comentar, pô, teve um cara aqui, um cara forte e tal, pô, parece o Hulk. Aí foi ficando esse negócio de Hulk, e no início o apelido era Hulk de Urucânia, e com o tempo ficou só Hulk e é o que me conhece até hoje, como o mestre Hulk. E você gosta desse apelido ou não? Hoje em dia eu me conheço mais como Hulk do que Chama Sidney, você não olha. Eu fico assim, pô, Sidney, ninguém me chama de Sidney. Minhas filhas mesmo não me chamam de Sidney. E por que o mestre Hulk começou a treinar capoeira? Quem te introduziu a capoeira? Bem, a capoeira, vamos dizer que com meus 8 anos de idade, mais ou menos, aproximadamente meus 8 anos de idade, eu uma vez numa rádio, eu não me lembro qual era a rádio, num projeto Minerva na época, eu comecei a ouvir as músicas de capoeira e senti maior vibração, maior aspiração pelas músicas. E sabia que se referia de capoeira. Então meu irmão, que hoje em dia é falecido, ficavam fazendo movimentos que pra gente era o movimento característico da capoeira. E mais tarde eu fui saber que aquele movimento realmente era da capoeira, né? Então, vamos dizer, 4 anos após eu conheci uma academia, que era até fundo de quintal, onde a capoeira funcionava mais tradicionalmente. E quem era o mestre? O mestre Jorge Portes Elídio, que é o mestre Porte atualmente. E a capoeira de esporte, a parte esportiva da capoeira, o mestre Hulk participa de campeonatos? Eu participei de todos os campeonatos.
até um dia que a federação deu um tempo com os campeonatos. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, até a nível nacional também. Qual o título mais importante que você conquistou na capoeira? Na capoeira eu fui bicampeão brasileiro. Inclusive eu ganhei a primeira vez em 84 aqui em São Paulo, no Ibirapuera. E ganhei o segundo campeonato brasileiro em Friburgo. Isso foi em 86. Quer dizer, a gente mantém o título. Então, o mestre Huck, não só no meio das lutas, por causa do Vale Tudo, que a gente já vai falar já sobre isso, é muito conhecido no meio da capoeira por esses títulos. Eu penso que bastante. Né? E conta pra gente agora, principalmente pra mim, que eu vou ser sincero, e por dentro do ringue procura sempre passar a opinião do Batarelli. Há alguns anos atrás, eu tinha uma imagem por conhecer algumas pessoas da capoeira, alguns mestres, não quero citar nome aqui, que não importa, exatamente por isso estou trazendo você aqui para mudar essa imagem que eu tinha, não tenho mais, e que muita gente tem, de que capoeira era um esporte de maloqueiro, de que sai brigando, de que manda manguaça para dentro e só arruaça, e hoje eu sei que não é nada disso. Então, tá aqui o mestre Huck, que ministra aula na Guarda Municipal. A gente está até mostrando imagens dele num hotel lá do Rio de Janeiro, no Hotel Meridian, num congresso da Guarda Municipal do Rio. E eu queria que ele falasse exatamente sobre o lado importante, o lado cultural da capoeira, o lado educativo e alguns picaretas que existem em todas as áreas, não só no esporte, como no geral. E eu queria que você passasse exatamente esse outro lado da capoeira. Bem, esse lado aí, ele é crítico, porque até a formação da capoeira ela é meio crítica. Porque a capoeira veio das duas classes, vamos dizer assim, mais massacradas no país, que é o pobre e o negro. Então, por muita gente não ter acesso, de repente, vamos dizer, nos dias de hoje, não ter acesso a praticar capoeira numa academia ou até se unir em algum grupo, aí nasce simultaneamente a capoeira de rua, onde o indivíduo, quer dizer, chega próximo a uma academia, percebe o tipo de aula que o mestre está executando e vai para a rua fazer os movimentos dele sem nome, né? Os golpes dele não tem nome, né? Ele não tem nenhum tipo de filosofia e começa a praticar capoeira, porque capoeira é fácil. O cara tem um gingado do corpo, para aprender a capoeira é bastante fácil. Então ele mais tarde, ele já sabe alguma coisa, ele começa a transmitir. Só que ele transmite da forma errônea, né? Porque ele aprendeu sem mestre, vamos dizer que seja. Na verdade ele não aprendeu, né? Na verdade ele capoeira copiou, pura ele não aprendeu. Não aprendeu, quer dizer, porque não tem uma filosofia. Então começa a praticar a capoeira da forma dele, da forma que ele acha que deve ser, da forma que ele vai comercializar mais a capoeira. Então, de repente, infelizmente cai na mão, e como você disse, dos beberrões, né, dos arruaceiros, porque na academia não é ensinado isso, né? Todo grupo tem uma filosofia e tenta cumprir essa filosofia a todo tempo. Quer dizer, na verdade a capoeira é baseada, tem os seus alicerces como qualquer outra arte marcial, como karatê, kung fu, taekwondo, qualquer tipo de luta. A capoeira cresceu muito nos Estados Unidos e na Europa, todo mundo fora do Brasil já ouve falar da capoeira. A capoeira está chegando até no Japão. Muita gente está aprendendo, eu tenho viajado muito, vejo. Então, eu trouxe exatamente o mestre Huck aqui, além de falar de Vale Tudo, mas principalmente para falar da capoeira como arte marcial, que é uma arte marcial puramente brasileira. Ela tem origem africana, mas nasceu aqui no Brasil. Então, ela é a única arte marcial puramente brasileira. É uma arte marcial que está projetando muito o Brasil fora e que muita gente tem uma ideia errada como eu tinha. Hoje minha visão a respeito da capoeira mudou muito, inclusive o Huck vai me dar umas dicas aí de capoeira que eu preciso aprender um pouquinho de capoeira. Mas agora vamos falar um pouquinho de Vale Tudo. O mestre Huck no ano passado ganhou a fase brasileira do Brasil Open de Vale Tudo. E nessa fase, na final, ele lutou com a Mauri Bittetti do Jiu-Jitsu, que era o franco favorito. E o Huck teve uma vitória, assim, devastadora. Ganhou por nocaute, foi um nocaute impressionante. O Amauri tentava levantar e não conseguia e caía e deu um agito geral, porque realmente até eu acreditava que o Amauri seria campeão facilmente.
E nas preliminares, ele derrotou seus adversários com extrema rapidez. Só que, no meu maneira de ver, quando ele encarou o Hulk, ele usou exatamente a estratégia errada e o Hulk derrotou ele. Eu queria que o Hulk falasse um pouquinho sobre os seus adversários, por que o mestre Hulk da capoeira foi fazer Vale Tudo, e depois a gente vai falar desse troféu aí, que eu acho que é o troféu que você ganhou. A gente vai falar já já, Chagas. Primeiro, conta pra gente, Hulk, por que você entrou no Vale Tudo, como você chegou no Brasil Open, como foram os seus adversários, e até a vitória. E depois a gente passa para outra fase. Ok, bem, tudo começou quando eu tive na Mente Corpo, né? Eu acho que em junho ou julho do ano passado. Mente e Corpo, o que seria? É a academia onde é um shopping, né? Academia onde o Chagas administra. Então, ele me convidou para disputar do primeiro Vale Tudo, que seria na Barra, lá na Ilha dos Pescadores. E eu, quer dizer, nunca tive, assim, nenhuma intenção de participar de Vale Tudo, nem sabia o que seria um Vale Tudo, na verdade, né? Então ele me fez o convite e eu fiquei pensando, falei, não tem tempo para pensar. Aí nesse meio tempo que ele me deu para pensar, ele colocou meu nome no jornal, dizendo que eu ia lutar na Barra com o lutador De Pedro, inclusive um excelente lutador, foi o cara que me deu mais trabalho até hoje. E aceitei o desafio, falei, já que eu estou aí, eu vou para dentro. Mas, em contrapartida, o pessoal da capoeira, no início, foram contra, né? Falou, pô, você tem muito a perder, você tem um nome na capoeira, se você perder, isso vai te prejudicar muito, né? E eu falei, não, pô, agora eu já tô, acho que se eu for sair agora é bem pior, né? Depois que eu entrei, se eu não lutar, pra mim agora, se eu lutar e ganhar, tudo bem, se eu lutar e perder, tudo bem também. Mas eu fui lá, como você disse no início, só entra ali os verdadeiros guerreiros mesmo. Então eu queria me mostrar como guerreiro, eu queria mostrar como um capoeirista que foi representar a capoeira, independente de vitória ou derrota. Então eu lutei na Barra e, graças a Deus, eu ganhei com o De Pedro. Inclusive foi uma luta bastante demorada, uma luta que eu acho que não tinha tanta técnica, o De Pedro também não. Nós caímos num pau mesmo violento, a luta durou cerca de 1 hora. Uma hora de combate. 1 hora e 20 minutos e no final eu saí vitorioso por desistência do De Pedro. E o professor João Alberto Barreto depois me confessou que estava lá e viu a luta, viu o combate, achava que eu tinha que treinar muito mais. Só interrompendo um pouquinho, explica pra gente, porque eu também não sei quem é o professor João Alberto Barreto. O professor João Alberto Barreto, ele foi organizador da fase nacional, a qual eu fui convidado, eu vou falar agora, e a fase internacional também. Tá certo. E ele é professor também de jiu-jitsu, né? Então, isso no Rio de Janeiro? Isso no Rio de Janeiro. Tá. Então ele me convidou para participar da fase nacional. Aí eu também, quer dizer, eu falei, pô, a fase nacional agora vai ser uma barreira muito maior. Depois, quando eu tomei conhecimento dos lutadores também, eu falei, pô, eu teria que ter muito mais tempo para treinar, para mais tarde eu dizer, agora eu estou apto a fazer esse combate. Mas esse tempo foi curto. Eu treinei o que deu e fui para Cara e Coragem. Eu não tinha, assim, eu entrei no ringue ali com maior vontade de ganhar. Eu já tinha lutado a primeira vez, eu senti na carne que não era tudo aquele bicho de 7 cabeças que a gente, quando entra como iniciante, a gente pensa que vai ser. E comecei, quer dizer, aí fui, aceitei o desafio. Treinei um pouquinho mais e chegou o dia. A primeira luta que eu fiz foi com o Rostan Lacerda, do Karatê, né? Um excelente lutador. Durante aquele trâmite de fotografia para a imprensa, cada um fazia os seus movimentos, e eu percebi que se referiam de atletas realmente qualificados e que o evento seria de um grande porte. E não sentia que eu seria, quer dizer, não percebia que eu seria o vencedor daquela fase. Quer dizer, fui com a cara e a coragem, com vontade de ganhar, e lutei com o Rostan, que era a faixa preta de Karatê, e ganhei a luta dele. E simultaneamente, o De Pedro, que já tinha sido meu oponente, lutou com o Rei Zulu, que era também um grande favorito para aquela fase, e ganhou do Zulu. Eu falei, pô, segunda vez que eu vou pegar o De Pedro. Quer dizer, eu já tinha ganho o De Pedro, mas eu sabia que o De Pedro tinha treinado, e ali ia ser, vamos dizer, a chance dele
está fazendo uma revanche comigo e uma volta por cima, né? Eu falei, não vai ser fácil. E nós fomos para o segundo confronto, nosso segundo confronto. A luta durou por volta de quase 20 minutos, foi uma luta duríssima. Eu, no final, ganhei o De Pedro. Até aí eu não tinha percebido que se eu ganhasse o De Pedro, eu já estaria na final, com possivelmente, quer dizer, ali eu já sabia que se eu ganhasse o De Pedro, iríamos pegar o Maury Bittetti. Então, meia hora depois da luta com o De Pedro, nesse tempo o Maury estava descansando. Me chamavam no ringue de novo para fazer a final. Porque até então eu estava entrando numa de, pô, se eu ganhar vai ser legal e tal. Mas eu pensava, de repente, se eu não ganhasse, eu pelo menos disputei uma final. E vou perder para um cara que é excelente, um cara que todo mundo conhece, é um cara realmente bom. Perdia por um cara bom. Então eu ia estar muito satisfeito se eu perdesse. Então, aí o que eu pensei naquela hora ali? Eu falei, poxa, o jiu-jitsu, a estratégia deles é agarrar e levar para o chão. O meu gás não está muito lá grandes coisas. Então, eu vou tentar fazer uma movimentação para não dar espaço para ele me agarrar. E na primeira oportunidade que eu tiver, ou que ele me der, eu vou tentar aproveitar e vou ver no que dá. E graças a Deus deu tudo certo. Eu cheguei, quando entramos no ringue, começou a luta, ele partiu para cima de mim, eu comecei a fazer movimentos característicos da capoeira, não na intenção de atingi-lo, porque ele deu depois umas entrevistas dizendo, porque eu saí dos golpes do mestre Huck. Os golpes não eram para atingir ele, era simplesmente para manter ele à distância. Estava fintando ele. Só aquela malandragem da capoeira, a mandinga da capoeira. Você solta um montão de golpes, você vê na sistemática da capoeira, você solta golpes, e ninguém acerta ninguém. Então a minha intenção era essa realmente. E assim que ele me desse uma oportunidade, eu entrava com o pé, com mão, de uma forma que eu pudesse atingi-lo, de forma que eu marcasse, machucasse, para tentar alguma coisa. E foi o que aconteceu. Em 21 segundos, a luta terminou em 21 segundos. Vamos dizer que lá para os seus 15 segundos, eu dei um martelo cruzado, que é um golpe característico da capoeira, que fica difícil, porque você sobe, você dá um giro, sobe, fica difícil o cara agarrar. Então, quando eu caí na base, ele até fez um gesto assim meio irônico, um sorriso meio irônico, e eu falei, vou mandar um cruzado agora. Quer dizer, não falei, saiu, né, instintivamente. Eu mandei o primeiro cruzado e pegou. Quando pegou, ele caiu com as duas mãos no chão, e quando eu senti que ele estava agora, que ele tentou levantar, eu dei um segundo para jogar ele no chão, e quando ele caiu, eu dei uma sequência que no total se totalizaram 14 socos. Eu acho que vamos dizer que eu desse mais uns 3 ou 4 socos daquele, eu podia comprometer a saúde do adversário. Eu não tenho nada contra ele, entendeu? Concordo. Eu acho que é um excelente atleta, tem outras chances, só que naquele dia ele me deu a oportunidade. E eu aproveitei bem. Então agora vamos falar um pouquinho dos bastidores desse primeiro evento e nós vamos falar também da fase internacional. Mas eu tô vendo que o Chagas está com um troféu aqui. Esse é o troféu que o mestre Huck ganhou na luta com a Maury, Chagas, é isso? Não. O problema é o seguinte, com relação à fase nacional, não houve troféus, não houve um cinturão de campeão. Inclusive até houve comentários, né, não sei, do mestre Huck soube aí, que já havia um troféu, já havia alguma coisa para ser entregue ao Maury Bittetti, que seria o campeão da fase nacional. Então realmente ficou muito chato isso. Mas né? tinha ou não tinha troféu? Não, é o que comentou-se, inclusive, por trás dos bastidores, que havia alguma comemoração, que a vitória era certa do Maury Bittetti. Ninguém esperava que o mestre Huck ia vencer. Então tinha um troféu já para ele. O comentário que houve é que havia um troféu, que havia alguma coisa para ser entregue a ele. Então nós... E como ele perdeu, o Huck ficou sem nada. Ficou sem nada. Que isso não acontece em modalidade nenhuma, em luta nenhuma, em modalidade nenhuma. Até botão, né, o bola de gude, você tem um troféu. Então nós estamos aqui, aproveitamos em rede nacional o seu espaço e vamos entregar ao mestre Huck o troféu que realmente ele... Que representa o título de campeão do Brasil Open fase nacional. Isso, perfeito. Então tá aí o troféu, parabéns. Obrigado. Valeu, obrigado. Tá? Deixa eu aproveitar e te cumprimentar também. Eu não sabia desses detalhes e acredito que muita gente em casa aí também não sabia, não. Agora eu tenho, quer dizer, alguma coisa para mostrar futuramente, um dia lá, quando eu for vovô, que eu fui realmente o campeão de uma fase nacional e através desse troféu vai ser feito. E Obrigado. conta aqui, se você quiser manter em segredo, você mantém.
qual foi a premiação em dinheiro que você recebeu por esse título? Esse título foi 20 mil reais. 20 mil reais. 20 mil reais. Bom dinheiro. Para nível nesse do dia Brasil, eles pagaram e o crédito que nós tivemos para aquela fase internacional, que você deve comentar daqui a pouco, foi realmente essa, porque na fase nacional eu ganhei, marcaram um dia após, nesse dia após nós fomos à reunião e eles pagaram numa boa, sem problema nenhum. A fase nacional foi sucesso recebido, absoluto. inclusive, das mãos do professor João Alberto Barreto, com o outro diretor da organização do evento. Bom, então agora vamos dar uma geral para o pessoal de casa. O campeonato era dividido em 3 fases. A etapa nacional, que o Mestre Huck ganhou, aí viria a etapa internacional, que seria o Mestre Huck mais 7 lutadores de fora do Brasil, que aí sairia um campeão internacional, que depois de uma semana, não sei quanto tempo, enfrentaria o grande campeão Rickson Gracie, que aí sim a premiação total, somando todos os prêmios, chegaria a $600 mil ou algo parecido. Então o Mestre Huck foi para a fase internacional. E aí deu um azar, na primeira luta pegou um canadense e perdeu por nocaute para esse canadense. Mas ele e o Chagas têm algumas observações a fazer a respeito dessa organização. Estava combinado uma coisa e, na verdade, aconteceu outra. Então, eu queria que começasse o Huck comentando sobre isso. Inclusive, tem até a história de cheque sem fundo, não pagaram, polícia. E aí o Chagas explica a parte empresarial, o que aconteceu por trás dos bastidores, que nem o Huck, na verdade, na hora lá sabia. Bem, o que aconteceu, hoje em dia, eu posso resumir isso tudo como uma falta de respeito ao atleta, né? Eu acho que a todo mundo, as pessoas que foram lá participar do evento, quer dizer, eu acho que foi uma falta de respeito tamanha, porque eu pensando do meu lado, o que os outros fizeram, eu não sei bem, mas eu tive que abdicar praticamente uns 3 meses da minha família, porque eu tinha que treinar de manhã, de tarde, de noite. O treinamento foi intenso, foi muito intenso. E eu acho que eles não levaram em conta isso. O evento foi cancelado 3 vezes, isso já abala psicologicamente, eu acho, qualquer atleta. Quando vai chegando quase o dia, você está se preparando, tal, em geral, aí eles cancelavam, vai ser dia tal, vai ser dia tal. Eu acho que na 4ª vez é que o evento ficou de começar, de ter. Né? Tanto é que no dia da luta, um dia antes nós não sabíamos ninguém sabia se ia ter a luta. Fomos para o Maracanãzinho, na incerteza ainda se ia ter combate ou não. Quando chega lá, fizeram uma reunião e disseram que a minha luta seria a última e eu ia lutar com o Naoki Taira e eu lutaria a primeira luta, a última luta. E me colocaram de repente, me chamaram para fazer uma volta de apresentação e no meio dessa volta de apresentação eu percebi que o canadense já estava no ringue e mandaram que eu subisse pro ringue. Eu falei, não, eu estou sem o protetor, eu ainda nem aqueci, não está na hora de eu subir. Não, a sua luta é agora, você tem que subir pro ringue. E aí naquele pique de ter que lutar, eu fui lá e executei, né? Mudei de roupa, porque eu fui ali para lutar. Mudei de roupa, subi pro ringue e deu no que deu. Então, eu queria agora que o Chagas contasse pra gente rapidamente a história dos bastidores, cheque sem fundo, quem é o cara que o Huck... Eu falo cara porque não merece o respeito de fez isso, realmente faltou conhecimento. Então esse cara que fez essa palhaçada toda de dar cheque sem fundo, queimou o nome do Brasil a nível internacional, porque eu soube que nem os gringos, os lutadores de fora, japonês, iraquiano, parece, não receberam também. Dá uma explicada rápida nisso, Chagas, por favor. É verdade, inclusive com relação ao nome, você fala o nome do Brasil, o nome do Rio de Janeiro, né? Porque inclusive estava envolvido o governo do estado do Rio de Janeiro, porque cedeu o Maracanãzinho, né? E essa pessoa, o seu Carlos Alberto Scorselli, é lotado na Secretaria de Planejamento. Queria até aproveitar para fazer um pedido ao nosso governador, Marcelo Alencar, né? Que possa realmente resolver esse impasse, porque até agora não recebemos os R$5 mil e um cheque de uma conta encerrada, né? E ele está se escondendo na Secretaria de Planejamento. Então o que houve é o seguinte, foi super desorganizado o evento, né? Uma semana antes nós não sabíamos quem eram os lutadores, ficha técnica. 2 dias antes não sabíamos nada. Chegamos na sexta-feira, um dia antes do evento, sabíamos que o Huck ia lutar com o Naoki Taira, né? Passamos toda uma estratégia técnica para o Huck, que eu já tinha ficha técnica, que eu consegui através de outras pessoas, né? Chegando
O jornal, inclusive, publicou, o Jornal do Brasil, os lutadores de sábado e do domingo. Chegou no sábado, não foi realizado luta nenhuma, porque os atletas não tinham recebido dinheiro. Então, a previsão nossa é que no domingo não ia ser realizado o evento, né? Então, como o Hulk acabou de falar, que nós não tínhamos realmente conhecimento se ele ia lutar ou não. Uma hora antes é que foi decidido que seria dado um cheque e que esse cheque seria trocado após, né, a bilheteria. Como a bilheteria nesse dia tinha o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, né, que nós não tínhamos nada a ver com isso, né, eles realmente não tiveram caixa, não cobriram, não sabemos a nível de patrocinador e que, não, quando o Hulk, inclusive, acabou a luta, falaram que no dia seguinte nós poderíamos ir no banco e sacar o cheque. Conta encerrada Que dia foi há isso? mais de 3 anos, na segunda-feira. Não, fala o dia, porque nós estamos em janeiro de 96. Que dia aconteceu isso? Que mês? A Pelo luta foi realizada em outubro. outubro. Até hoje vocês não receberam nada. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, 4 meses. Estamos com o advogado realmente em cima, que é o professor Fernando Leal, que está em cima do processo. Agora, aviso o seguinte, nós queremos receber, pedimos a todas as autoridades que possam realmente interceder, já que ele é lotado na secretaria, queremos receber e vamos receber. É isso aí. Eu queria só agradecer a presença do mestre Hulk e do Chagas, dizer para vocês aí de casa que acompanham e já se acostumaram ao nosso programa Por Dentro do Ringue, que está aqui para mostrar exatamente o que acontece não só dentro do ringue, mas por trás, nos bastidores, e mostrar quem é quem. Seja picareta lutador ou picareta promotor, porque o esporte é uma coisa séria. Eu sou um esportista, eu sou um atleta. O Brasil está cheio de atletas bons. O esporte que mais traz medalha olímpica é judô, são esportes das lutas. O taekwondo está aí, a gente ainda vai trazer esses atletas do taekwondo aqui para entrevistar. Então a gente não pode deixar que o Brasil seja enlameado por alguns promotores, pseudo-promotores ou cartolas que fazem essa palhaçada. Eu não admito isso. Eu, como lutador, ainda sou campeão do mundo. Pantera Negra é campeão do mundo. Temos Aurélio Miguel, Douglas Vieira, Rogério Sampaio, Mestre Hulk, Rickson Gracie, Royce Gracie. Quer dizer, temos Marcos Ruas, que vai estar aqui com a gente por dentro do ringue ainda no mês de janeiro. O Renzo Gracie, que ganhou um outro campeonato de vale tudo nos Estados Unidos. Quer dizer, tem muitos lutadores que elevam o nome do Brasil lá fora, que chegam lá fora, participam de competições muito bem organizadas, recebem tudo aquilo que foi tratado, e os lutadores de fora vêm aqui e participam dessa palhaçada, não recebem nada, e fica mal para quem? Para nós que praticamos o esporte. Então, todo lutador, vão procurar saber quem está organizando. Se é picareta, não entrem no campeonato. É um conselho que eu dou, não entra porque não vai receber. O Hulk aprendeu a lição pelo lado mais difícil. Então, vamos tomar cuidado, e as autoridades do Brasil, vamos prestar atenção, principalmente nos torneios a nível profissional, que dão prêmio em dinheiro, quem está organizando e se a pessoa que organiza tem caixa, porque o cara tem que ter caixa para pagar antes, está aqui o dinheiro. Deposita na federação que estiver supervisionando o evento. E muitos desses eventos não são supervisionados por federação nenhuma. Então, a denúncia de Por Dentro do Ringue fica aqui para que as autoridades tomem conta.
falando em troféus, eu queria aproveitar também e te perguntar uma coisa primeiro. Você conhece a marca Shizhen de equipamentos para arte marcial? Quem que não conhece? Então, a Shizhen está se propondo aqui, do meu amigo Jorge, Shizhen lá de Osasco. Um abraço ao Jorge e a todo o pessoal lá da Shizhen. Vai fornecer alguns equipamentos para você e para a equipe do Chagas manterem treinamento, saco e tal. Mas, na verdade, a Shizhen, o top de linha da Shizhen são kimonos. Você de casa aí precisa de kimono para jiu-jitsu, para karatê, calça para capoeira, calça para full contact. O melhor equipamento, melhor vestimenta para lutas é na Shizhen. Você pode ligar lá e falar com o Jorge, o telefone está aparecendo aí no vídeo. Fala que o Batarelli mandou você ligar, o Jorge vai dar um desconto. Fala, Jorge, o Batarelli mandou ligar aqui e disse que você vai me dar um desconto. Então o Jorge vai dar um desconto para você. Qualquer coisa que você precisar na linha de artes marciais, principalmente kimonos. A partir de fevereiro, Por Dentro do Ringue vem com novidades para vocês. Novidades do meu amigo e diretor do programa, Caco Milano. Um gênio. Está mudando o cenário, está maravilhoso a partir de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado da entrevista do Chagas e do Mestre Hulk, mostrando o lado obscuro de uma promoção de um Vale Tudo. Por Dentro do Ringue lembra também que você escreve para cá e daqui 2 semanas a Shizhen está oferecendo um kimono que pode ser seu. O sorteado escolhe se é um kimono de karatê, se é um kimono de jiu-jitsu, se é um kimono de judô, escolhe o tipo do kimono. E na próxima semana, o mestre Otávio de Almeida Júnior, presidente da Federação Paulista de Jiu-Jitsu, vai estar comigo aqui mostrando o lado desportivo do jiu-jitsu. A gente tem mostrado muito do lado de Vale Tudo. Eu quero agora levar para vocês a importância do jiu-jitsu desportivo e o excelente trabalho desenvolvido pela Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Então, semana que vem temos um novo encontro marcado. Eu espero vocês. Um grande abraço e até lá.